Fidelidade é a resposta que nós damos àquilo que Deus tem falado. Eu poderia acrescentar aquilo que Deus tem feito. O que Deus tem feito em nós, o que Deus tem feito por nós, e o que Deus tem feito ou está a fazer através de nós, nos empurra, nos convida à fidelidade, a entregarmos a nossa vida a Ele em resposta de amor. As nossas responsabilidades, os nossos compromissos com a igreja, com as nossas obrigações religiosas, elas não são a medida exata, mas a resposta, o sinal de uma vida de fidelidade. Quando somos e vivemos fiéis a Deus, temos prazer em estar na casa do Senhor, temos imenso prazer em contribuir com a obra do Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Temos prazer em estar na casa do Pai para adorá-lo. E temos consciência da nossa responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu estava a pensar, enquanto orava e ouvia as meditações que temos feito, e quando nós não somos capazes de responder, sim, Deus, eu quero ser fiel. E quando nós ouvimos os desafios, as interpelações da palavra, nos convidando à fidelidade, e temos, como disse o Sérgio, ruídos na nossa relação com Deus, não somos capazes de dizer de fato, Senhor, eu quero ser fiel. Não falo apenas das questões ao nosso redor, ou coisas que vêm do mundo, ou do diabo, como diria o John Stott, mas da nossa própria carne. Quando dentro de nós, na nossa vida, na nossa alma, nós vivemos e experimentamos coisas que nos impedem, situações que nos dificultam a dizer, eu quero ser fiel. E muitas vezes nós nos refugiamos na fidelidade religiosa, nos compromissos religiosos, mas no coração de fato, não é capaz de dizer, eis-me aqui, toma por completo a minha vida, Senhor, seja o número 1, reina por completo no meu coração. Eu quero partilhar convosco nessa manhã a experiência de 3 importantes irmãos na história da igreja, 3 pessoas que diante do imenso amor por Deus, mostrado, revelado por Deus, tiveram profundas dificuldades em assumir a sua fidelidade, ou assumiram esta fidelidade em meio a uma grande luta, a uma grande crise. Quem nos fala desses 3 irmãos, ou dessas 3 personagens, é o evangelista João. Por isso eu quero convidá-los a ler a história desta primeira personagem, que é Maria Madalena. Quero ler convosco um texto de João, capítulo 20. Esse belíssimo texto, acredito que é um dos capítulos da Bíblia, meus irmãos, que todos nós deveríamos ler e reler, e tê-lo na mente e no coração, é o capítulo 20 de João. Vários outros, mas esse é um texto sensacional. Eu quero ler rapidamente com os irmãos, então, João capítulo 20, versos 11 a 18, que nos diz assim, a palavra do Senhor, Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu os 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Raboni,
que significa mestre. E Jesus lhe disse ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Que personagem envolta em tanto mistério, não é? Maria Madalena. Quando em 591, o grande Papa Gregório, em uma de suas homilias, associou Maria Madalena àquela mulher pecadora de Lucas 7, dizendo que ela era uma prostituta arrependida, que havia lavado, ungido os pés de Jesus, tornou-se uma mulher humilde. Mais tarde, a crítica bíblica comprova que não é possível termos exatidão de que Maria Madalena era aquela mulher. Não é possível. Assim também como uma mulher que ungiu Jesus em Betânia, não é possível, é provável que não seja ela. Mas nós tivemos ao longo da história os chamados livros apócrifos, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé e o próprio Evangelho de Maria, que associaram histórias dessa mulher das mais variadas, que ela teve um relacionamento com Jesus, que ela foi uma namorada de Jesus, uma mulher de Jesus. Depois nós tivemos aí o Código da Vinci, Dan Brown, a reafirmar todas essas teorias em torno dessa mulher. Mas uma coisa que nós sabemos, e a Bíblia que nos diz, que é uma mulher de lutas, de angústias, de muitas provas na sua vida. Lucas, no capítulo 8, versículo 2, diz que a partir daquele momento em que Jesus começava o seu ministério, a sua jornada, muitas mulheres o seguiam, entre elas algumas enfermas e das quais o Senhor havia expulsado demônios, entre elas Maria Madalena, de quem foi tirado 7 demônios. A ênfase que o Lucas está querendo nos dar é de uma mulher de muitas dores, uma mulher de uma história e de uma trajetória de vida de muitos reveses, êxitos e fracassos, lutas para conseguir as coisas, para tornar-se uma mulher digna naquela altura. Ainda assim, debaixo da graça e do milagre do Senhor, aquela mulher mantém-se fiel. Até que chegamos a esse momento. Momento onde o cumprimento da missão do Filho de Deus chega ao seu ponto crucial. O Senhor é preso, humilhado, perseguido, e aquelas mulheres mantêm-se ali. Ele é crucificado, e os evangelistas dizem que lá, ao pé da cruz, está Maria Madalena, entre outras mulheres. Ele é tirado, levado para o sepulcro, e a primeira mulher que chega, naquele momento, ainda de madrugada, diante do sepulcro do Senhor, foi Maria Madalena. E quando ela chega, se depara com o sepulcro aberto, e não havia ali mais o corpo. Era escuro, era noite. Mas aquela cena mostra-nos que também era escuro, era noite no coração daquela mulher. Ela experimenta a angústia de não ver ali o seu mestre. A angústia de esperar encontrá-lo, cuidar do corpo, amá-lo, preservá-lo e protegê-lo, assim como fez Jesus com ela enquanto estava em vida. Mas de repente ali está ela diante de mais uma grande dor na sua vida. Uma grande crise. Onde está o corpo do mestre? Ela vai, anuncia isso aos outros discípulos que saem a correr. Pedro e João chegam primeiro. João olha para o sepulcro, fica um pouco desconfiado. Pedro, sempre impetuoso, entra, não vê o corpo. João fala que os dois saem dali apreensivos porque não perceberam de fato tudo aquilo ali. Mas a nossa irmã Maria continuava ali, chorando. E de repente ela vê anjos. Como disse um teólogo, se calhar as lágrimas são o melhor caminho para vermos anjos. E ela se depara com aqueles anjos que não anunciam a ela o fato, mas perguntam: por que choras?
E quando então ela responde, porque levaram o meu Senhor, meu coração está pesado. Eu não sei onde o puseram. Logo em seguida, o versículo 14 nos diz que ela se vira para trás e vê Jesus em pé, mas não o reconhece. E aqui nós vemos então que o Senhor ressurreto faz a primeira pergunta à primeira pessoa que ele encontra-se depois de ressurreto. Depois do milagre da ressurreição, o primeiro encontro de Jesus é com Maria Madalena. E a primeira pergunta, ou as primeiras perguntas que faz é: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, imaginando que fosse um jardineiro, responde: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. O que faz essa mulher chorar é a ausência do seu mestre. Como muitos de nós, muitas vezes, com o coração duro, pesado, ferido, machucado pelas lides da vida, temos a sensação de que Deus está profundamente distante de nós, de que Ele não está perto. Não conseguimos vê-lo, não conseguimos percebê-lo. Mas aqui acontece algo maravilhoso, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Jesus refere-se a ela dizendo Maria, e virando-se, ela disse na língua dos hebreus, Raboni, que significa mestre. Eu queria chamar a vossa atenção para um detalhe aqui que eu acho extraordinário. Toda vez que João faz referência a Maria Madalena, ele o faz usando o seu nome na forma grega, Maria. E era assim que ela era conhecida. Era assim que ela era conhecida na rua. Era esse nome que os soldados romanos, quando tentaram expulsá-la, tirá-la, ela, Maria, mãe de Jesus, e as outras de perto do Senhor, chamava Maria. Maria era o nome que todos conheciam e todos sabiam. O evangelista João faz questão de fazer referência a Jesus sempre a dizer Maria no grego. Até aqui. Quando, segundo uma grande parte dos manuscritos, ele não fala o nome dela, ou não pronuncia o seu nome no grego, mas no aramaico. Maria. Nós conhecemos do hebreu antigo, chamava-se Miriam. O Jesus ressurreto chama aquela mulher pelo nome que de fato ela possuía, o seu verdadeiro nome, que se calhar apenas quem conhecia eram os seus pais. Era o nome que remete à sua infância, aos seus primeiros momentos de vida, o nome que recebeu da sua mãe. E o encantamento daquela mulher naquela altura, em perceber não apenas que aquele homem era um mestre, mas era um mestre que a amava e que a conhecia profundamente. O que o João está querendo dizer para nós é que Jesus vai ao coração daquela mulher, aquilo que de fato ela era realmente, a quem de fato ela era. Não aquilo que ela era conhecida, da maneira que ela era conhecida socialmente, mas a Miriam, a Maria, a mulher de lutas e de dores, de conflitos. O mestre ressurreto diz para ela, Maria, Miriam, eu estou vivo, eu estou aqui, eu conheço as tuas dores e as tuas frustrações, eu entendo profundamente a tua alma, e eu estou aqui, tudo o que eu disse cumpriu-se, não tenha mais medo, vamos começar uma nova história. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua dor. Eu sei o que te impede de acreditar que eu ressuscitaria. Eu sei o que te impede de dizer eu quero ser fiel. Eu conheço a tua trajetória. Quantas dores, quantas frustrações, o sentimento de que não vale mais a pena.
Quantas vezes eu pedi e Ele não me respondeu como eu queria? Quantas vezes as minhas expectativas não foram supridas? E quantas vezes eu orei, eu clamei, eu me entreguei, eu me dediquei, mas Ele não respondeu. E agora eu sou chamado novamente a ser fiel. Jesus leva a dor e a frustração daquela mulher muito a sério. Eu queria chamar a vossa atenção para a segunda personagem, ainda no capítulo 20 do Evangelho de João, agora a partir do versículo 24 ao 29. A segunda pessoa que enfrentou um momento importante na vida, naquela altura, foi Tomé. Diz-nos o texto, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Estando os outros discípulos, então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, no próximo culto do próximo domingo, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Que história desse jovem? Outro homem que estava ali, testemunhar toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, mas vive uma experiência diferente de Maria. Se a perda do mestre gera ou conduz Maria a um momento de dor, de choro, de apreensão, a ausência do mestre conduz Tomé à dúvida. A dúvida. Como diz uma música do Vencedores por Cristo, o que fazer se o coração não consegue mais crer no que sabe ser a verdade? Tomé, como os outros, vive uma profunda crise, tem a sua fidelidade colocada em questão. A primeira coisa que ele faz é afastar-se daqueles que ainda lutavam ansiosamente juntos à espera, na crise. Ele falta ao culto, ficou com dúvida, saiu sozinho. E quando volta, naquele momento, 8 dias depois desta primeira aparição de Jesus, seus amigos falam para ele, olha, não sabe o que aconteceu, pá? Vimos o Senhor. Ah? Sim, vimos o Senhor, aleluia. Eu não sou mais capaz de acreditar no testemunho da comunidade. Eu não sou mais capaz de acreditar no que dizem os meus irmãos, no que prega o pastor, no que anuncia a comunidade, não. E se eu permito acreditar nisso de novo, e mais uma vez, caio em decepção. Tomé experimenta a angústia de não crer mais naquilo que havia sido anunciado. Um dia assisti a uma entrevista do humorista português Herman José, é isso mesmo o nome dele? Que dizia que nunca conseguiu fazer ou entrevistar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Por uma simples razão. Numa altura
Ele estava a jantar com uma amiga sua, diretora da Gulbenkian, e não sei mais o quê, e chega o Marcelo, e ele fala para essas pessoas que eram amigas do Marcelo. Eu não sei como acontece isso, pá. Eu não sei como um homem tão inteligente como esse, tão capaz como esse, ainda acredita nessa história de vida após a morte. Como um homem tão inteligente e capaz ainda acredita em vida após a morte? Quando a dúvida entra, quando o desejo de não mais crer toma conta, por várias razões, talvez porque eu passei daquela fase infantil da minha vida, onde a autoridade dos outros me levava a crer em algo, a uma fase mais adulta, onde eu preciso crer pelas minhas próprias categorias de pensamento. Então, porque simplesmente estou cansado de prosseguir, cansei, simplesmente me machuquei pelo caminho. As pessoas que diziam uma coisa acerca de Deus viviam outra. Eu cansei. Acreditar no que eles acreditam, viver como eles vivem, eu prefiro descrer. Até que eu gostava de crer. Mas olha como é que está a minha vida. Olha esse mundo. É tanta violência, é tanto mal. Será que de fato existe Deus? Quais eram as razões, ou quais são as razões que levam outras pessoas, por exemplo, a desistir de seguir a Deus, para se entregar de maneira frívola a outros deuses, ao seu próprio ego, ou ao ego, a mamon, aos prazeres? Muitos deixam de crer e simplesmente fazem uma substituição, ou outros que estão cansados por achar que religiosidade é uma coisa fria, sem beleza, sem arte, sem vida. A única coisa que isso me faz é prisioneiro. Tomé, naquele momento, é tomado pela dúvida. E o que aparentemente poderíamos pensar é que, duvidou, caiu. Religiosidade é assim, não tolera dúvida. Quem duvida é infiel. Quem duvida em uma religiosidade qualquer é fraco, é neófito. Mas o que não acontece na relação de Jesus com os seus discípulos, o seu amigo Tomé, é isso. Jesus entra, chega, anuncia a paz e faz exatamente aquilo que Tomé havia dito que precisava. Eu preciso tocar. Eu preciso ver as mãos e tocar no lado. Jesus chega e fala assim: vem cá, Tomé, veja aqui e toque aqui. Venha e traga consigo a sua dúvida. A tua dúvida não me impede de te amar e de ir ao teu encontro. Apenas não se distancie de mim. Eu gosto muito daquela imagem que o C.S. Lewis faz no livro Vorazmente Teu, quando ele diz que o jovem aprendiz do diabo, o diabão, tem lá o seu jovem aprendiz, e numa altura ele chega para o diabão, ele diz assim: olha, fiz uma coisa espetacular, estou a fazer os crentes duvidarem das suas crenças simples, dos seus dogmas banais. Aí o diabão chega, não sei como faz a voz de diabão, mas vai na minha mesmo, né? Diz assim: olha, estás a cometer um grande erro. Porque quando coloca dúvida no coração deles, está a conduzi-los para o território do inimigo. E o inimigo dele é Deus. Quando estás a colocar dúvida neles, está a conduzi-los para o território do inimigo. Para o território de Deus. Porque não são dúvidas que nos afastam de Deus. Por vezes essas dúvidas, elas revelam um anseio por algo que não percebemos ainda, ou por algo que não sentimos ainda, um desejo de algo mais, que um continente como esse, que viveu durante 1500 anos, formatado por conceitos religiosos, hoje diz: esse anseio, nós não queremos de fato supri-lo em religião. Religião faz parte do nosso passado.
Religião destruiu, matou, feriu, trouxe divisão para esse continente. Por isso, ela é coisa do passado. Se nós queremos um continente direto, progressivo e de uma forma unida, capaz de construir o futuro, precisamos deixar a religião para trás, e precisa mesmo. Mas não precisa e não deve. E comete o erro quando faz. É afastar-se de Cristo. Tomé, se a tua dúvida te impede de ser fiel ao que eu estou a dizer, venha, se aproxime de mim. Eu não tenho medo de responder todas as suas questões. Venha com a tua dúvida, porque eu sou a resposta. Uau! Tomé, olha, toca e faz uma declaração: Senhor meu e Deus meu. Se até então todos os outros discípulos que viram, que testemunharam, que presenciaram o Senhor ressurreto, haviam crido que Ele era Jesus, Tomé faz algo maravilhoso, irmãos. Tomé declara: tu não és apenas o meu Senhor, tu és Deus. E João faz questão de enfatizar isso, porque ele começa o seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava, e o Verbo era Deus. Que confissão maravilhosa, queridos irmãos e irmãs. Tomé, o incrédulo, agora crê que ele não é apenas o Filho de Deus ressurreto, ele é o Deus encarnado. Aleluia! O Senhor está vivo. Um coração frio e morto encontra uma dimensão de fé que nunca antes havia experimentado. Que declaração maravilhosa! Ele é Deus. Quantos de nós duvidam, mas às vezes escondem essa dúvida ou tentam maquiá-la com hábitos religiosos, mas no fundo ela ainda existe, ela ainda está lá. Eu venho, eu cumpro, mas eu não creio de fato que o Senhor é Filho de Deus, que veio ao mundo para me dar salvação. Isso eu não consigo mais crer, isso eu não consigo mais conceber. Chegue diante de Deus com a tua dúvida, com a tua angústia, e Ele te responderá. A terceira experiência é a experiência marcante, belíssima, do nosso irmão Pedro. Eu quero ler convosco, então, o próximo texto, agora no capítulo 21, que conta-nos a história de Pedro. Que história! Que trajetória! As nossas Bíblias chamam essa narrativa de a restauração de Pedro. E ela nos diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então, cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço e te vestias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Que
trajetória desse homem. Eu queria rapidamente só mostrar para os irmãos aqui um gráfico que eu tirei da internet, que é um resumo da história desse sujeito. Pedro, em seus altos e baixos. Pedro teve o seu encontro com Jesus. Pedro tem o seu chamado ministerial. Ele vacila quando está diante do mar. Confessa e quer continuar a seguir Jesus fielmente. Pedro, logo em seguida, confessa e nega o Senhor, alegra-se no momento da transfiguração, está totalmente indeciso no momento do lava-pés, tímido na experiência da ceia, inseguro. Quem será que traz? Será que sou eu? Será que não? Afirma que morreria por Cristo. Senhor, eu morro, sim. É avisado que negaria Jesus, dorme no Getsêmani, corta a orelha do soldado, segue Jesus de longe, até o momento mais duro e difícil, onde ele nega Jesus 3 vezes e fica profundamente consternado. Até o momento em que nós lemos aqui agora, em que ele confessa Jesus de maneira tripla. Jesus aparece àqueles, o texto de Lucas diz, que estavam ali numa outra altura, num outro momento, num outro dia, Pedro, Tiago, João e o barquinho, quer dizer, Pedro, Tiago, João e outros 4, não é? Quer dizer, eram 7 na verdade, e eles estavam ali, Pedro de repente toma a iniciativa e diz assim, eu vou pescar. Jesus aparece, Jesus está diante deles, algo espetacular, maravilhoso. E o que o Pedro faz no outro dia? Vou pescar. E sai para a pesca. Convida os seus amigos falam, Pedro, se tu vai, nós vamos também, vamos todos. E não pescam nada, segundo João. Voltam frustrados. Mais uma. Aparece Jesus e fala, ainda peixe, nada, não tem nada aqui e tal, nem nada. Vai de novo, joga a rede para o lado direito. E eles fazem isso. E algo espetacular acontece. Pescam 153 peixes grandes. Ô Jorge, já pensou? Churrascado no ano que vem, só, né? Bênção. E o que acontece? Ao longe, alguns homens veem um homem e dizem, olha, será que esse? Quem será? Pedro, impetuoso, mergulha. O barco estava a 200 côvados, 90 a 100 metros da praia. E ele mergulha, e ele vai, chega ali, encontra-se com o mestre, ao pé de uma fogueira. Jesus fala, e cadê o peixe? Não tem? Não. Volta correndo, pega na rede, a rede não se rompe, né? Graças a Deus, aleluia, a rede rompeu, na outra agora não. Puxam a rede, pegam os peixes, comem, todos felizes e sorridentes. Para o Pedro, está tudo normal. Tudo a correr bem. Mas João diz que Jesus chama ao lado. Olha, Pedro, nós temos contas a acertar. Olha, Pedro, estás aí a viver como se tivesse tudo correr bem? Tudo bem, eu voltei, está tudo a correr bem? Não, não é isso. Estás em dívida comigo. Não é isso que Jesus faz. Jesus o interroga acerca do amor. Se muitas coisas estavam turbulentas no coração e na mente daquele Pedro, não seria através de uma reflexão racional ou teológica que ele encontraria a resposta, senão através de um ato daquele que nos amou até o ponto de entregar a sua própria vida. Ele interpela Pedro por 3 vezes. Há tanta controvérsia, queridos irmãos e irmãs, no uso desses termos, do ágape, do agapau, e do filesme, ou do filéu. Há tanta divergência. Muitos, ao fazer um estudo de todo o capítulo, de todo o livro de João, afirmam que esses textos são sinônimos, que o uso deles é acidental. O que o João gosta de fazer em todo o seu evangelho é uma variação estilística. Ele usa ágape
que nós geralmente temos referência a um amor sublime, a um amor sacrificial, a um amor capaz de entregar a vida, de dar a vida, de oferecer a vida, para um outro termo que é mais ligado à fraternidade, ao companheirismo. Eu peço licença aos que pensam diferente, inclusive aos especialistas, nós precisamos muito deles, para acreditar que não há acidente nenhum aqui, para acreditar que não há coincidência de sinônimo nem variação estilística nenhuma. Há um diálogo rico e poderoso de um Cristo que diz: tu és capaz de oferecer-se a mim da maneira como eu creio e acredito que deve-se fazer? Dar-se por mim, Pedro? Pedro responde: Senhor, eu sou um grande amigo teu. É assim que o Senhor nos chama. João 15 fala sobre isso. Já sois meus amigos, mas eu não sou capaz de sacrificar a minha vida por ti. É a minha história quem diz. Pedro, tu me amas? De fato, não és capaz de doar-se por mim? Eu te amo muito. Eu acredito que tu és o meu grande e fiel companheiro. Está comigo em todo o tempo. Mas eu não sou capaz de dar a minha vida por ti. Por ninguém. E a terceira pergunta que Jesus faz então é: Pedro, tu és capaz de ser meu amigo fiel, companheiro de luta, enfrentar as jornadas e não vir a mim apenas porque deseja algo, mas porque a minha presença te traz gozo e alegria? Sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces a minha história. Tu sabes que eu não sou capaz. Mas eu te amo e quero caminhar contigo. Então, Pedro, é daí que nós vamos recomeçar. Eu sei que teu coração está tomado de culpa e de vergonha, que muitas vezes não és capaz de chegar ao trono, ao altar, com o coração sincero, porque a tua história é uma história de culpa, de vergonha, de fracassos. Eu sei que me colocaste de lado muitas vezes. Eu sei que não fui prioridade na tua existência. Eu sei que não fui prioridade na tua agenda. Eu sei que traíste-me tantas vezes. Eu conheço todo o pecado que carregas na tua existência, as marcas que estão na tua alma, eu conheço-as todas. Mas é exatamente daí que nós vamos recomeçar. É exatamente daí que nós vamos reconstruir a nossa história. É exatamente daí, desse coração ferido, que a nossa jornada vai continuar e vai recomeçar. E é maravilhoso, queridos, vermos que para os três a reconstrução, ou desafio, a restauração, ela vem em forma de uma nova comissão. É maravilhoso isso. Vocês são parte do meu reino e eu conto convosco para que o meu reino seja espalhado por todo o mundo. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai com as tuas dores, Maria. Vai com as tuas frustrações, Maria. E fala. E diz. Vai, Tomé. Vai com as tuas dúvidas. Elas vão se dissipar no meio do caminho. Elas vão desaparecer na trajetória. Vai. Porque são bem-aventurados aqueles que não tiveram a tua experiência, mas creram. E muitos, lá em Queluz, serão bem-aventurados. Vai, Tomé. Vai, Pedro, cuida das minhas ovelhas, alimenta os meus cordeirinhos, guia as minhas ovelhas, segue-me desfazendo-se, tirando todas as amarras da culpa e da vergonha, porque eu te amo. E o mais interessado na tua fidelidade sou eu, porque eu dei a minha vida por ela, eu dei a minha vida por ti. Eu não sei em que situação
você se encontra nessa manhã a me ouvir. Talvez semelhante a Maria. Ah, Senhor. Ah, desculpa, pastor Sabino, desculpa, pastor Alci, desculpa, igreja. Eu prefiro ficar com as tradições religiosas nos dias certos, ou amanhã eu volto com as minhas circunstâncias e as minhas dores e as minhas frustrações. Eu cansei de dar uma nova chance. As coisas não estão claras para mim, é tudo muito escuro. É tudo muito escuro. As coisas não estão ainda madrugada na minha alma. Outra vez, como Tomé, você jovem que está aqui, inundado pelas questões que colocam sobre si na universidade, que o teu coração e a tua mente traz, com as tuas dúvidas. Chega diante de mim com as tuas dúvidas, que eu tenho todas as respostas. Não duvide distante de mim, chegue diante de mim. Ou talvez, quem sabe, como Pedro, deixa levar, está tudo bem, não está tudo bem, vamos pescar, vamos viver a vida, vamos seguir adiante. Você não sabe a dor que está lá dentro, você não sabe a culpa que eu carrego como uma massa arrastada, você não sabe a vergonha, você não sabe o que eu sou por dentro, você não conhece o meu coração, de fato não, mas Ele conhece e Ele te ama. Se é uma dessas três coisas que te impede de dizer eu quero ser fiel, quem sabe hoje não é o dia de seguir o caminho, de entrar na estrada, carregando as dores, as dúvidas, os medos, mas simplesmente ouvindo a voz do Mestre, escutando o chamado do amigo e respondendo com fidelidade. Eu quero orar nesse momento. Quero colocar a nossa vida, a sua vida diante do Senhor. E se você quer fazer essa oração comigo, peço apenas que fique de pé e ore comigo. Clame ao Senhor por restauração, por um novo caminho, por uma nova história que Deus pode ter e tem para ti. Vamos orar ao Senhor, confiante de que Ele pode dissipar as nossas dores e nos dar condição de assumir a fidelidade, não por nós, mas por seu amor, não por mim, Senhor, mas pelo Senhor, pela tua bondade e graça. Santo Deus, eterno.